Olá, estamos iniciando mais um programa Vida de Qualidade. Quero começar esse programa, como sempre, te agradecendo por estar nos acompanhando há tanto tempo. Hoje eu vou abrir o programa com o Salmo 116, que diz mais ou menos assim: Eu amo a Deus o Senhor porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Se você está precisando do socorro de Deus, clame por Ele, enquanto a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Não saia daí. Eu cuido muito da minha saúde. Corro, faço pilates 5 vezes por semana. Ah, tá bom. Final de semana eu descuido um pouquinho. Mas meu sorriso está sempre bem cuidado com a Uniodonto. Afinal, somente ela tem 40 anos. É especializada em odontologia e conta com mais de 20 mil dentistas cooperados. E o melhor, com planos super acessíveis. Venha para o Uniodonto. Uniodonto, tão acessível quanto um sorriso. Vida de Qualidade está de volta. Obrigado por voltar com a gente. Hoje o nosso bate-papo é com Diogo Bianchetti, ele que é evangelista. E para quem assistiu o programa da semana passada, e tenho certeza que gostou, porque foram várias as pessoas que comentaram, a gente está trazendo novamente o Diogo para fazer uma sequência daquele programa. No primeiro programa, o programa da semana passada, falamos sobre arrebatamento, e o Diogo explicou exatamente o que é. E hoje a gente vai dar sequência falando sobre a apostasia dos últimos dias. Aí embaixo no GCzinho vai sair o link do programa da semana passada, que já está no YouTube. Então, se você não assistiu e quiser assistir o que foi falado na semana passada, é só você seguir o link aí embaixo e aí você vai ter toda a informação do programa. Eu diria assim, vale a pena você dar uma olhadinha, se você gostar desse, sem dúvida. Diogo, mais uma vez, seja bem-vindo, já está virando um grande freguês do Vida de Qualidade. Sem dúvida, Dr. Silnei. Eu acho que, assim como disse das outras vezes, é um prazer muito grande estar aqui, é uma honra, me sinto honrado cada vez que recebo o convite, porque falar de Cristo, falar do Evangelho é, sem dúvida, um privilégio muito grande. Mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado ao Vida de Qualidade, por nos convidar e nos receber aqui mais uma vez. E eu gosto de trazer o Diogo porque, apesar de tão novo, ele fala da Bíblia, ele fala de Jesus Cristo com uma facilidade, com um grande conhecimento. E o que eu acho muito importante, quando a gente fala de Cristo, né, quando a gente fala da Bíblia, sem rótulos, né, é uma linguagem limpa, é uma linguagem, inclusive, atual. Aquilo que ocorreu há 2.000 anos atrás, aproximadamente 2.000 anos atrás, ele traz para a atualidade, ele torna fácil o entendimento. Então isso que eu acho extremamente importante, que a gente possa escutar o Evangelho, mas que a gente possa ter a compreensão daquilo que foi escrito. Assim como eu também, eu tinha muita dificuldade para ler a Bíblia, eu começava a ler e não tinha um entendimento. Então, parte do que Deus colocou no meu coração é que o Vida de Qualidade também possa auxiliar as pessoas a ter esse entendimento. Então, o Diogo é uma das pessoas que a gente gosta de trazer aqui, por quê? Porque ele consegue fazer isso com maestria, ele consegue falar do Evangelho com um conhecimento tão grande, com uma simplicidade tão grande, que fica fácil de entender. E vamos então conhecer exatamente o que é a apostasia, Diogo. Bom, Dr. Silnei, quando nós estávamos conversando acerca desse assunto, né, eu diria que é um assunto bastante peculiar, um assunto bastante importante, está totalmente direcionado ao assunto do arrebatamento que falamos aqui na semana passada. Apostasia, Dr. Silnei, ela vem de um termo do grego antigo, apóstasis, e ela significa único e exclusivamente estar longe de, estar afastado de algo, né? Esse é o significado da palavra apostasia. Estar longe ou afastado de alguma coisa. Isso é apostasia, né? É o termo, né? Exato. E quais as formas aplicáveis de apostasia, Diogo? Apostasia, Dr. Silnei, embora uma palavra bastante difícil, né? Embora uma palavra bem difícil, não é uma palavra comum de se ouvir, a apostasia ela tem duas formas aplicáveis. Duas principais formas, né? A primeira que nós vemos à luz da Bíblia Sagrada é você visualizar ou você enxergar pessoas
deixando as verdades e os ensinamentos bíblicos para seguir outras crenças, digamos assim. A pessoa se afastar, estar longe das verdades bíblicas para seguir outras crenças, outras religiões, outras formas de religiosidades ensinadas hoje nos nossos dias atuais. Essa é uma das formas aplicáveis. E a segunda, um pouco mais forte, e também vista nos nossos dias, é o total abandono. É a pessoa abandonar por completo a fé cristã e, consequentemente, abandonar por completo a pessoa de Jesus Cristo. É se ausentar, se afastar e deixar de crer totalmente em Jesus, na fé cristã. Essas são as duas formas mais comuns, né, as principais e mais apresentadas de apostasia que nós vemos aplicadas nos dias atuais. E o que a Bíblia fala sobre a apostasia, Diogo? Bom, Dr. Silney, à luz das Escrituras Sagradas, apostasia é um termo apresentado por Jesus, por Paulo e por vários outros apóstolos nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento. Basicamente, é um sinal que vai predizer, né, que vai prenunciar o arrebatamento, que nós apresentamos aqui na semana passada e falamos de um assunto bastante interessante, né? E aí, como o senhor disse, se alguém que nos assiste tiver um interesse nos canais do YouTube, estão lá, o programa da semana passada, acho que é bem interessante para aprendizado. A apostasia basicamente é um sinal. Jesus vem dizendo em Mateus 24, ensinando e respondendo aos discípulos, né, sobre os sinais dos fins dos tempos. E aí Jesus diz assim, olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, surgirão falsos profetas, trazendo inclusive em meu nome falsas ideologias, e muitos vão segui-los. E aí o apóstolo Paulo vem ensinando a Timóteo, no capítulo 4 da primeira epístola, no verso 1, dizendo assim, olha, o Espírito Santo nos adverte expressamente sobre essas falsas ideologias. E aí ele diz claramente, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, vem falando da primeira forma aplicável. Ele vem dizendo assim, muitos vão se afastar das verdades bíblicas e vão crer em ensinamentos de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, à luz da Bíblia, um dos sinais do fim dos tempos, um dos sinais que vai predizer o arrebatamento é as pessoas deixarem a fé cristã, deixarem de acreditar na Bíblia como revelação escrita da parte de Deus para as nossas vidas e seguir doutrinas de espíritos enganadores, doutrinas de demônios, demoniologias e tantas outras crenças que temos por aí. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo vem escrevendo, agora na segunda epístola aos Tessalonicenses, dizendo que esse será então um sinal que prenunciará o levantar do anticristo. Mais uma apresentação bíblica dizendo que a apostasia será um dos maiores sinais que vão anunciar o arrebatamento da igreja, a segunda volta de Cristo, né? Dizendo, olha, quando você identificar a apostasia na igreja, a apostasia na terra, Jesus está voltando. Se prepare, porque está próximo o retorno de Jesus. E aí Jesus vem narrando isso em Mateus 24, dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Basicamente, a Bíblia traz a apostasia como um sinal do fim dos tempos. Então é certo dizer que hoje a gente está vivendo dias de apostasia. É certo, isso é um fato hoje. Hoje nós não podemos ser hipócritas, né? Ser cristão ou não, olhando a apostasia pelo conceito e etimologia da palavra, basta abrir os olhos, né? Eu acho que ao observar o mundo que nós vivemos, nós estamos no Brasil, um país laico, eu acho que assim, é comum você visualizar na mídia, nos veículos das redes sociais, pessoas ensinando contra as Escrituras Sagradas. É comum você ver nas redes sociais pessoas falando contra Jesus. Então, à luz da Bíblia, à luz da apostasia bíblica, que é o que nós estamos falando aqui, nós vemos sim, no mundo que nós vivemos hoje, essa apostasia crescendo a cada dia mais. Esse movimento contra as Escrituras Sagradas, esse movimento contra Cristo, crescendo a cada dia mais. Então, sim, hoje nós vivemos uma grande fase de apostasia na face da terra. O próprio Jesus, em pessoa, ele passou por isso também, né? Ele teve uma experiência
desse tipo também? Teve não só uma, né, como várias. Jesus teve uma ocasião, inclusive, da Bíblia Sagrada narrada nos Evangelhos, que Jesus está ministrando um sermão no Monte das Oliveiras e de repente, em meados da mensagem, a mensagem um tanto quanto forte, a mensagem um tanto quanto de salvação, as pessoas que o ouviam viram as costas e vão embora. E aí, exemplificando a segunda forma aplicável de apostasia que nós falamos aqui, o abandono completo de Jesus, o abandono completo da fé cristã. As pessoas se levantam, não aceitam a mensagem e vão embora. A Bíblia diz que os 12 apóstolos do Cordeiro, que estavam com Jesus, sentem a dureza da mensagem. E eles também se levantam. Então Simão Pedro, um dos apóstolos de Cristo, tomando a palavra, diz: mestre, quão dura é essa mensagem. Que mensagem difícil de ouvir. E Jesus, não importando com a quantidade de pessoas, mas com a qualidade daquilo que ele falava, Jesus olha para Simão e diz: você está vendo as pessoas indo embora? Estou, mestre. Quer ir também? Pode ir. E aí Simão Pedro narra uma das mais conhecidas frases da Bíblia Sagrada. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, o próprio Cristo em vida passou por isso, né? As pessoas o abandonarem, as pessoas o deixarem para trás ou por completo, devido à sua mensagem de vida, à sua mensagem de salvação. Basta que a mensagem seja dura, basta que a mensagem exija algum esforço por parte daquele que a ouve, que essa negativa, essa recusa em que isso não é para mim, né? Isso é para o meu vizinho, isso é para alguém que vive distante, é mais ou menos isso. Sem dúvida. O ser humano, doutor Cine, ele tem uma dificuldade muito grande de assumir isso, né? De assumir o erro, de assumir o seu papel, a sua responsabilidade. E esse é um dos maiores motivos de nós estarmos onde estamos, né? Se as pessoas conseguissem compreender, se elas conseguissem assimilar aquilo que elas fazem, aquilo que elas vivem e trabalhar para fazer o melhor, para viver de uma melhor forma e não prejudicar o seu próximo, o outro, nós estaríamos em dias muito melhores. Seria outro mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalinho comercial. Peço a você, não saia daí e a gente vai voltar falando sobre apostasia. Principalmente sobre os sinais da apostasia para você poder identificar. Talvez identificá-la no teu ambiente, na tua vida. Não saia daí, a gente volta já já. Eu cuido muito da minha saúde. Corro, faço pilates 5 vezes por semana. Ah, tá bom. Final de semana eu descuido um pouquinho. Mas meu sorriso está sempre bem cuidado com a Uniodonto. Afinal, somente ela tem 40 anos. É especializada em odontologia e conta com mais de 20 mil dentistas cooperados. E o melhor, com planos super acessíveis. Venha para a Uniodonto. Uniodonto, tão acessível quanto um sorriso. Vida de Qualidade está de volta. Obrigado por voltar com a gente. O bate-papo hoje muito gostoso. Diogo Bianchetti, ele que é evangelista. Já é um grande amigo e freguês do nosso programa Vida de Qualidade. Estamos aqui conversando sobre apostasia, que é uma sequência do programa da semana passada, quando a gente falou sobre arrebatamento. Mais uma vez, vai aparecer o linkzinho do programa da semana passada que está no YouTube. Se você quiser vê-lo para poder entender a mensagem como um todo, será um prazer estar lá postado no YouTube. Diogo, a gente saiu falando sobre a dificuldade que o ser humano tem em compreender as pequenas coisas, né? Porque creio eu que a mensagem do Evangelho ela é muito simples. E quando eu comecei a entender, a estudar um pouquinho mais as palavras que saem da Bíblia, eu imaginava que era muito difícil, era muito complicado você seguir aquilo. Não, isso não é fácil de fazer. E à medida que você vai entendendo, que você vai vivendo aquilo, o inverso é verdadeiro, né? Não, mas isso é fácil. O difícil era o que eu fazia, né? O difícil era o ter que, e não o simplesmente ser, né? É possível, né?
que a gente identifique assim, quais são os sinais da apostasia. Até para quem está aí nos assistindo, que de repente possa procurar nele ou procurar no local onde ele congrega, não sei, quais são os sinais? Doutor Silnei, a apostasia, ela tem sinais muito simples, muito fáceis de fato de se identificar. O problema não é identificá-la, o problema não é, a dificuldade não é identificar os sinais ou identificar a apostasia como um todo. O difícil é admiti-la, o difícil é aceitá-la, né? Porque como o senhor está dizendo, as pessoas acreditam ou criam um cenário de uma mensagem de cruz difícil, de uma vida cristã difícil, quando na verdade Jesus, o Evangelho, a vida cristã não é algo difícil. Quando você decide vivê-lo, quando você escolhe vivê-lo, é algo prazeroso, é algo fácil de caminhar com Cristo. O difícil é você renunciar às coisas. O difícil é você abandonar a vida antiga. A apostasia, doutor Silnei, ela traz um sinal muito comum, um sinal muito fácil de se identificar. Por exemplo, quando você observa, e aí falando da fé cristã, das igrejas evangélicas, quando você identifica, visualiza dentro das nossas igrejas, os nossos púlpitos, os nossos altares, os nossos microfones, dando lugar que era de direito genuíno do Evangelho, da mensagem da cruz, da vida de Cristo, do caminho para o céu, quando você enxerga esse altar dando lugar à prosperidade, dando lugar a bens materiais, dando lugar a mensagens sem conteúdo, a mensagens vãs e vazias, você pode identificar facilmente a apostasia. E aí nós estamos dizendo que nós estamos alimentando um povo, alimentando a noiva do Cordeiro, a nave da igreja, com uma mensagem vazia. Consequentemente, nós teremos pessoas sem conteúdo. E a Bíblia Sagrada já vem nos alertando em Oséias 4:6, olha, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, ela vem nos ensinando que a mensagem da cruz não pode ser apartada dos nossos altares. E é comum você identificar nas igrejas essa mensagem da cruz sendo esquecida. Você pergunta para pessoas com 1 ano, 2 anos de caminhada, e essas pessoas não conhecem a mensagem da cruz, conhecem de Jesus, porque é inevitável uma igreja evangélica falar de Cristo, mas a mensagem da cruz, aquilo que o apóstolo Paulo identifica na igreja de Corinto, eu acho tão linda essa passagem, porque Paulo, doutor Silnei, quando ele chega em Corinto, na primeira epístola, ele identifica um povo que está enfadado de ouvir a mensagem da cruz. E o povo olha para Paulo dizendo assim, olha Paulo, nós já enjoamos disso, cara. Pô, para de ficar falando da mensagem da cruz, de Jesus, chega disso, cara. A gente prefere ouvir Apolo, a gente prefere ouvir Pedro. E aí uns diziam eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros eu sou de Cristo. E Paulo se depara com uma igreja dividida, com uma igreja rachada. E aí o apóstolo Paulo narra uma das passagens mais fortes desse livro, dizendo assim, quem é Paulo? Quem é Apolo, pelo amor de Deus? E aí Paulo diz assim, eu não fui até vós com palavras de sabedorias humanas, eu fui até vós com o poder de Deus. E aí ele bate no peito, um tanto quanto emocionado, eu imagino, e diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Vocês estão dizendo que é repetitivo, vocês estão dizendo que é cansativo ouvir, mas eu não me envergonho da mensagem da cruz. É isso que vai nos levar para o céu. Então, quando nós identificamos os nossos altares, se esquecendo dessa mensagem da cruz, está aí os sinais da apostasia. E aí, seguido a isso, vem o vazio. Seguido a isso, as pessoas não têm conteúdo, as pessoas não têm palavra de Deus. E Jesus disse isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí nós criamos um povo vazio, um povo fraco, uma noiva fraca, que aí é uma das maiores estratégias do diabo, porque ele sabe que o arrebatamento, Jesus vai recrutar uma igreja para a guerra. Jesus vai recrutar, e aí nós falamos disso na semana passada, uma igreja forte para a peleja. E aí o diabo trabalha aí. Por quê? Uma igreja que não come, uma igreja que não se alimenta, é uma igreja fraca. E aí, com isso, ele enfraquece o exército de Cristo. Porém, existem sempre aqueles que permanecem, aqueles que lutam. E a apostasia, doutor Silnei, ela
vem realmente para enfraquecer o povo de Deus. E aí, como eu te disse, difícil não é identificá-la. Difícil é admitir. Difícil é aceitar que líderes religiosos estão deixando a mensagem da cruz de lado. E você citou líderes religiosos. Como é que a gente pode evitar a apostasia dentro das igrejas? Dr. Silnei, o caminho é muito simples. A dificuldade é que hoje líderes religiosos buscam quantidade. Eles não buscam qualidade. Hoje o foco das igrejas, e aí falando do público evangélico, claro, sempre, o objetivo de muitos, não é de todos, isso não é generalizando, mas de muitos líderes religiosos, é encher as igrejas, é colocar número nas igrejas. Então, quando você fala da mensagem da cruz, quando você traz uma mensagem de mudança de vida, uma mudança de história, uma mudança interior, onde eu, ser humano, tenho que mudar meus hábitos, é como o senhor mesmo disse, muitas pessoas não estão dispostas. E para evitar a apostasia nas igrejas, o único caminho é não deixar a mensagem da cruz de lado, é pregar a Cristo, é ministrar a palavra de Deus da forma genuína, é pregar realmente o caminho que vai para o céu, porque Jesus deu a vida dele na cruz para nós não deixarmos isso de lado, para que a humanidade fosse resgatada, para que o ser humano alcançasse a vida eterna no céu com ele. E uma vez que eu deixo essa mensagem de lado, eu estou permitindo que a apostasia entre na minha igreja. Então a forma mais fácil, mais simples de não permiti-la é pregando a mensagem da cruz. Porém, muitas vezes, pregar a mensagem da cruz é um antídoto para uma enfermidade que muitas igrejas sofrem nesses dias, que é o inchaço. E aí muitas pessoas não estão dispostas, porque quando você prega a verdade da cruz, você pode reduzir o número em quantidade da sua igreja, mas inescrutavelmente crescê-la em qualidade. E muitos líderes religiosos não estão dispostos a isso. Preferem uma igreja inchada do que uma igreja sábia. Perfeito. E se a gente trouxer isso para as nossas vidas, como evitar a apostasia nas nossas vidas? Dr. Silnei, quando nós identificamos uma enfermidade, nós identificamos uma doença, o primeiro passo é aceitar que estamos doentes. Então, identificar a apostasia nas nossas vidas também não é difícil. Quando eu deixo de ler Bíblia, quando eu deixo de falar com Deus, quando eu deixo de buscar intimidade com o Espírito Santo, eu estou vivendo uma apostasia na minha vida. Só que o ser humano, ele não consegue admitir isso, porque é muito doloroso você olhar para dentro de você e assumir que você está errado. E assumir que você não está trilhando o melhor caminho, a melhor forma, isso fere o orgulho. E o ser humano é um tanto quanto orgulhoso. Então, quando nós aprendemos o conceito de humildade, nós conseguimos quebrar e ferir o nosso orgulho, nós damos um primeiro passo para evitar a apostasia na nossa vida. Quando eu reconheço que não oro mais como antes, que não medito nas Escrituras mais como antes, que não busco mais intimidade com o Espírito Santo como antes, eu começo a trabalhar isso. E a forma mais fácil de evitar a apostasia é fazendo exatamente isso. É buscando esse direcionamento do Espírito Santo, buscando essa sabedoria, buscando essa meditação na Escritura e se aproximando cada dia mais de Deus. Resumindo em uma palavra, a fé é você acreditar naquilo que você não vê. A fé é você crer em Deus sem ver Deus. Fé é o veículo de locomoção que nos levará para o céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Resumindo, o combate à apostasia em uma palavra, dedicação. Fé te leva para o céu. Dedicação a essa fé cristã em Cristo Jesus elimina totalmente a apostasia da sua vida. Porque aquele que tem fé e se dedica a Cristo e se dedica ao Espírito Santo, ele não deixa a apostasia invadir a sua vida. Praticamente, Diogo, ele encerrou o programa com essa fala tão maravilhosa. Diogo, eu quero te agradecer mais uma vez e pedir para que Deus continue te abençoando, para que você possa cumprir essa tua missão divina de levar a mensagem de Deus para mais e mais pessoas, para que todos possam algum dia conhecer
né? Quem foi Jesus Cristo, quem foi esse homem maravilhoso e, o que é mais importante, né? Seguir o seu exemplo. Então, que Deus abençoe ricamente sua vida, viu, meu amigo? E fica aqui já o convite. Pode marcar data na sua agenda aí para mais um programa, para mais uma aula sobre o Evangelho. Dr. Silnei, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao Vida de Qualidade. É sempre uma honra muito grande estar aqui, atender esse convite. Só gostaria de dizer que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus, né? Ele nos capacita, Ele que nos enche da sua virtude. Muito obrigado pelas suas palavras. E é sempre um privilégio muito grande poder falar do Evangelho de Jesus. Sempre que precisar, estamos aqui para cumprir a obra, o Evangelho, à disposição de Cristo. Maravilha. Além de grande conhecedor da palavra, tem uma grande característica que é a humildade. Isso faz o grande homem. Espero que você tenha gostado desse programa e eu te espero no próximo Vida de Qualidade. Grande abraço e até lá.